Boa noite a todos, meus irmãos, mais uma vez. Sejam bem-vindos à sessão pública virtual do Francisquinha, nessa segunda-feira, né? E onde vamos nos reunir, em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula, a aprender mais um pouquinho, para solidificar os nossos ensinamentos que nós temos aprendido, né? Tá? E, para começar nossa sessão, vamos pedir a nossa irmã Kênia para fazer a leitura de uma ambientação. Graças a Deus, a Jesus é Francisco de Paula, do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, através da mediunidade de Chico. Item capítulo 98, capas. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Marcos, capítulo 10, versículo 50. O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá nesse ato precioso o símbolo? As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo, transitório, e apresente-se ao Senhor, tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele, sem mais nem menos. Graças a Deus. A Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, minha irmã. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Pai de bondade infinita, Jesus, nosso mestre, guia, modelo, Francisco de Paula, patrono de nossa casa, nossos irmãos, trabalhadores na Seara do Mestre Jesus, são muitos. Aumentou da nossa sessão, Pai Jacó. Aqui estamos todos reunidos na nossa sessão de segunda-feira. Pai, em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula, dava prosseguimento a mais uma sessão do nosso Francisquinho. Pedimos que proteja o nosso ambiente, inclua nossos irmãos que estão participando da nossa sessão, e que suas bênçãos sejam todas recebidas por todos nós. Obrigado, Senhor. Com a graça de Deus, Jesus e Francisco de Paula. E agora pedimos ao nosso irmão Mário para fazer a leitura do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. A indulgência, item 16.
Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a benevolência o descobre, tem sempre pronta uma excusa para eles, excusa plausível, séria, não das que com a aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo nesse caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e, a mais das vezes, velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estás a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Obrigado, meu irmão. Pois é, tem tudo a ver com o assunto de hoje, né? Hoje, o nosso irmão Paulo é que vai fazer o estudo, o capítulo 17, Sede Perfeitos. A ele, as nossas melhores vibrações. Paulo, é com você. Boa noite a todos. Aqui eu vejo pessoas conhecidas, pessoas que a gente se encontra, né? E principalmente se encontrava muito no Francisquinho. De vez em quando a gente se fala aqui, né? Pelo Zoom, né? A gente se encontra. E aquelas que eu não conheço assim pessoalmente, né? Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. E vamos aqui tentar fazer um colóquio, né? Porque, como o Eduardo perguntou, né? Antes de começar a reunião, a gente nunca está preparado. Nós aqui só estamos aqui tentando explanar um assunto e tentar se perguntar por que a gente ainda não está no caminho, né? Porque onde que a gente está falhando? Em que buraco nós estamos, né? Onde nós estamos atolados? E assim, eu vou começar o nosso estudo lendo o primeiro parágrafo dos Bons Espíritas, né? O Espiritismo, bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados. Ele está falando ali do homem de bem, né? Que caracteriza o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, porquanto o outro age da mesma forma. E aí eu pergunto, para a nossa primeira reflexão, somos bons espíritas? Como é que está isso? Como é que está essa reflexão dentro de nós? Por quê? Porque se nós, em cada passo do caminho, não refletirmos o que nós estamos fazendo, o que nós somos, o que nós queremos ser, fatalmente a nossa trajetória nos induzirá a erro ou permaneceremos atolados porque não nos damos o trabalho de nos perguntar a nós mesmos o que eu quero ser. E por que isso? Quando a gente está numa empresa, quando a gente fazia seleção, quando eu fazia seleção, às vezes, né, pessoal, participei bem pouco, mas
a primeira coisa que eu perguntava, quando a pessoa falava, tal, eu perguntava: vem cá, o que você quer ser daqui a 5 anos? E aí a gente avaliava se a pessoa tinha o perfil ou não para determinado cargo. Às vezes, a pessoa falava alguma coisa e você percebia que ela não tinha, ela estava no caminho, mas ela não tinha o perfil para aquele cargo. Ou então, ela acertava naquela exigência daquele cargo. Então, nós aqui, qual é o nosso cargo? Qual é o nosso encargo? Ser um homem de bem e tornar a ser um bom espírita. Então, eu preciso saber o que eu quero, onde eu quero chegar com tudo isso, com meus atos e com minhas atitudes. E aí a gente parte lá para o segundo parágrafo. Está escrito assim: o Espiritismo não cria nenhuma nova moral. Ela facilita aos homens a compreensão, aos homens e às mulheres, bom? A compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Então, nós temos diante de nós uma portentosa ferramenta, um guia, um farol que foi nos proporcionado pelos espíritos através da codificação. E aí a gente vai para a primeira pergunta que está aqui na essência. É falta de clareza? O texto é hermético? Necessita de maiores compreensões, entabulações da nossa parte? Ou simplesmente a gente lê e passa adiante como um bom romance? Então, a gente precisa pensar o seguinte: será que eu preciso ter dotes intelectuais para entender a mensagem do Cristo? Ou será que falta para mim a força de vontade necessária para eu efetuar mudanças radicais ou não na minha vida? Nós aqui podemos citar o exemplo de Paulo de Tarso. Saulo, depois Paulo. Numa única encarnação, ele conseguiu realizar grandes avanços a tal ponto que ele contemplou Jesus. Não? Olha só, a gente nem tem, eu acredito que nós ainda nem temos em mente essa possibilidade, se a gente perguntar, não. Mas, lendo o livro da vida de Teresa d'Ávila, que foi uma santa católica, ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala que a gente não deve abrir mão disso, das coisas além. E por que não? Porque quando nós temos a esperança, é o que é o lenitivo para que nós possamos, mesmo não entendendo, atravessar grandes dificuldades e, por que não, eu também posso e poderei ver Jesus. É isso que a gente precisa ter. Porque, veja bem, quando você analisa determinados crimes, e eu gosto porque eu gosto de traçar perfil, alguns crimes que são cometidos pela falta de esperança, pela falta de fé, pela incompreensão da vida. E quando a gente faz isso, nós cometemos crimes. Nós, espíritas. Por quê? Crimes de atos
pensamentos, sentimentos, porque nós perdemos aquele farol. Nós achamos que é impossível ver Jesus. Então, isso é a primeira coisa que nós precisamos compreender. Não devemos perder as nossas esperanças e devemos, sim, sonhar alto, porque quem não sonha não entabula, não começa a caminhar. Vamos para exemplos práticos. Thomas Alva Edison. Pensou na lâmpada. Quantas experiências ele fez, porque, de uma certa forma, ele vislumbrou isso no mundo espiritual, ele não perdeu a esperança e atingiu o fim necessário. Então, nós não podemos perder a nossa esperança. Mas aí, mais adiante do texto, a gente tenta entender por que pessoas que, às vezes, são parcas de estudo, têm um senso de compreensão perfeito da lei. Basta você conversar e você vai perceber que aquela pessoa tem um senso, tem uma bondade, está ali resignada, está fazendo o seu trabalho. E você percebe que não basta você intelectuar, você também tem que aprender a alavancar o seu sentimento. Né? Então, a gente sabe que a inteligência e o amor são as duas asas que nos elevam os cimos, faz com que nós possamos transbordar a nossa existência, transcender. Então, nós precisamos ainda, nesta vida, engendrar maiores esforços para nos suplantar, não nos permitir cair na zona de conforto. Então, lembrando um pouco, nós temos que estar, me veio a palavra, isso foi na mente, não podemos estar sossegados diante da vida. A nossa vida, a gente sabe que é um moinho sem fim. Existem pedras no caminho que precisamos moê-las. Nós, não o outro. Então, nós precisamos estar sempre desassossegados frente à vida. E, avançando um pouco mais no texto, a gente percebe, né, que tem espíritos que, como eu falei, que existe essa maturidade de senso moral e que a gente precisa ler todo o Pentateuco para poder entender, para poder entabular esse tipo de compreensão. Eu digo isso por mim, tá bom? Não digo por vocês, mas eu digo por mim, que eu preciso muito de ler para compreender o que eu sinto. Ao passo que, quando eu converso com algumas pessoas, eu consigo perceber que elas não precisam ler Pentateuco nenhum. Elas já são o que são. E nós vamos avançando um pouco mais. Por quê? A crença, aí eu vou pegar o texto aqui, a crença nos espíritos é para elas um simples fato que nada ou pouco modifica suas tendências instintivas. Em umas palavras, estão falando das pessoas que não conseguem compreender, estão falando de nós. Em uma palavra, ela só vê um raio de luz insuficiente para conduzi-las a dar-lhes uma inspiração profunda capaz de vencer suas inclinações. Nós estamos conseguindo vencer nossas inclinações? Eu respondo que às vezes é mais ou menos. Então, vou responder por mim, mais ou menos. Eu vejo dentro de mim um ser agressivo, eu vejo dentro de mim um ser egoísta, eu vejo um ser diante de mim um ser amoral, em que eu preciso da bengala, da compreensão espírita, para tentar me transformar, para me travar, para podar
esse espírito que eu sou ainda tracejado de traços de animalidade. E aí você vê, Paulo, você tem um sorriso tão lindo, você tem uma fala tão doce, né? Poxa vida, olha, eu me sinto bem perto de você, eu me sinto seguro. Elas não sabem que eu sou. Então, eu estou ali com uma persona, com uma capa, né? Que isso foi citado, eu acho que no texto já que foi lido, né? Antes de nós começarmos, aí estava lá assim, preocupação, falsas aparências, em que nós podemos, coloca-se aquela persona, que é aquela capa, aquela máscara, né? Diante das outras pessoas. Então, diante das outras pessoas, eu sou ser sorridente, né? Às vezes não me aborreço, tento transmitir uma calma, mas, infelizmente, isso é uma coisa falsa. Então, a persona possibilita que você possa andar na sociedade, né? Como se fosse uma roupa, uma capa, uma burca, em que você transita, né? Ali você dá aquela falsa máscara social. Mas eu não sou assim, não. E é sim aquela preocupação com a falsa aparência, aquela preocupação com a imagem, né? Mas diante do Cristo, nós estamos desnudos. Não precisa nem ser diante do Cristo, não, né? Aqueles espíritos, qualquer espírito que está ali no outro plano, já vê já uma faceta em que eu não mostro, um pensamento que eu estou, né, entabulando, né? Então já vê ali, já aparece na aura, já aparece no cheiro, já aparece nas condutas que você precisa disfarçar. Então, estamos ali, né? E precisamos acender. Eu percebo que eu preciso acender um pouco da minha luz, porque o perigo de eu chegar lá sem luz é muito grande, é enorme. Será que eu vou conseguir chegar lá brilhando como um palito de fósforo? Ou será que eu vou ser ali um palito de fósforo mesmo, né? Acende e apaga, ainda não vou ter aquela luz necessária. E depois eu vou falar um pouco sobre isso, né? Então, vamos lá. Então, não basta que nós saibamos que existem espíritos, não basta que nós saibamos que existe a reencarnação, não basta de a gente assistir algumas sessões de materialização e sermos tocados pela tangibilidade dos espíritos, né? Ele se materializa, toca aqui, está aqui, está existente. Será que isso vai ficar só no cogito? Eu vou tentar trazer isso para dentro de mim. Essas são as questões em que eu deparo, que eu trago aqui à baila, para que nós possamos refletir. Pena que não estamos assim num colóquio, né, que todo mundo pudesse falar, que aí ultrapassar o tempo, mas ficaria assim bastante rico, né? Porque isso me toca profundamente, né? Isso é uma coisa que eu fico me perguntando. E por que isso? Porque às vezes você percebe, e são coisas que eu já começo a refletir, até na minha prática, né? Poxa vida, eu estou atendendo uma pessoa, um paciente, um idoso, um ser diante de mim. Como eu vou preparar esse ser para a desencarnação? Como eu vou tentar aliviar alguma coisa desse ser nas suas demandas psicológicas, emocionais? E eu já tenho que começar a avisar que essa pessoa, daqui a pouco, vai perder o seu envoltório carnal e vai acordar no plano maior. Essas questões que, ultimamente, eu tenho me perguntado e eu, particularmente, não sei a resposta ainda. Então, a gente pode compreender o seguinte: ver e crer muda alguma coisa dentro de nós? Não necessariamente. Porque eu posso falar que é o start. Opa,
aqui, aconteceu isso aqui. Eu tenho lá uma comunicação lá de um parente meu, tenho uma comunicação da minha madrinha, da minha tia, mas isso ainda não muda intrinsecamente quem eu sou, porque isso vai e passa. Eu tenho uma doença, eu sou curado, mas se eu não refletir a causa dessa doença, eu não estou fazendo o meu dever de casa. Eu vou lá, eu fico assim como um papa-passe. Opa, vou lá, tomar meu passe, tentar manter o equilíbrio, né? Mas eu não reflito. Gente, eu não estou refletindo. Então, isso vai... Eu vou fazendo... Fiz 59. Tá? Então, ao longo de 30 anos, mais, vamos falar assim, a gente está tabulando, conversando, estudando, respirando a filosofia espírita. Então, vamos lá. E aquele que pode, com razão, ser qualificado de verdadeiro, sincero espírita, encontra-se em um grau superior de adiantamento moral. É isso aí. Tá? E aí eu pergunto, será que nós estamos nesse grau superior de adiantamento moral? Precisamos, se não estamos, precisamos estar. Então, a nossa meta, uma das nossas metas nesta vida, tá? O meu dia apareceu aqui, é tentar nos transformar. E nos transformar enquanto é tempo. Eu me lembro muito, Jesus, né? E fala assim, aproveita enquanto você está andando com o seu inimigo, se reconcilia-te com ele. Aí eu pergunto para vocês, quem é o nosso maior inimigo? Quem é? Somos nós mesmos, gente. Nós somos nossos maiores inimigos, não é o outro, não. Somos nós. Reconcilia-te enquanto eu estou encarnado aqui com o teu maior inimigo. Quem é? Sou eu mesmo. Tá? Sou eu que me prejudico, sou eu que me esborracho, sou eu que não tenho vontade, não é ninguém, não, sou eu. Então, tem que reconciliar com quem? Tem que reconciliar comigo. Eu tenho que aprender a me aceitar. E a gente escapa disso aí. Eu vou botar meus olhos para fora e esquecer que eu existo. E a gente precisa pensar um pouco sobre isso, tá? E por quê? Porque nós ainda não somos tocados no coração. E aí eu faço o seguinte, coração, não, eu estou tocado na nossa sensibilidade, do nosso ser, no eu sou. Eu ainda não escuto o que eu sou. E aí, e assim, quando eu começo a escutar... Existem outros atalhos para a gente tentar escutar quem eu sou? Existe, eu vou falar mais adiante. Quando você é tocado pelo coração, você consegue andar. Por quê? Porque se você já tem uma determinada inteligência que permite você discernir, você precisa aprender a modular os seus sentimentos. Então, serve a inteligência. Então, mais a inteligência precisa de um tempero. Então, precisa do coração. Certo? Então, eu posso fazer uma comida? Posso. É bom, a cozinha é legal, né? A cozinha é boa por causa disso. Olha só, você está lá, vou fazer uma carne, né? Agora eu compro franguinho, cubinho, né? Já até temperado, facilita para caramba a vida, já que eu não sei cozinhar. Então, beleza. Mas eu posso fazer aquele franguinho, cubinho, com vários temperos, não é isso? Posso fazer um tempero picante, um tempero agridoce, um outro tempero. Eu posso botar no forno, eu posso botar na airfryer, não é? Então, eu estou preparando aquela carne ali. E assim, eu estou me preparando também. Eu posso usar vários temperos. E por que eu estou falando vários temperos? Que eu posso experimentar. Eu posso experimentar o tempero da oração. Ah, isso aqui me faz bem. Beleza. Ah, mas eu posso melhorar meu jeito de fazer oração? Posso. Vou fazer melhor. Vou experimentar o tempero da meditação. É legal? É, porque eu preciso aprender a me calar.
Legal? E eu não consigo? Tem meditação de 1 minuto, meus amigos. Olha para o céu, para de pensar, aprecia as nuvens. Pronto, já meditou. Olha para um quadro, escuta uma música, para de pensar, silencie, se cale. Você já começa a se escutar. Você já começa a escutar algumas vozes na oração e na meditação. De acordo com a tua sintonia, você vai escutar conselhos úteis, porque nós somos ligados intrinsecamente a todos, encarnados ou desencarnados. E assim, nós vamos nos transformando. E assim a gente passa para a parábola do semeador. A parábola do semeador todo mundo conhece, né? Então, nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar, e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou, e todo o povo permaneceu de pé na areia. Alguns de nós provavelmente estávamos lá. Ele então disse muitas coisas por parábolas falando. Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho e as aves do céu vieram e a comeram. E ele vai falando. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade. Mas saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra, finalmente, caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por 1, outros 60, outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus, capítulo 13, de 1 a 9. E assim, gente, ele finaliza aqui uma coisa que nós precisamos prestar muita atenção, e eu não vou poder citar aqui no final. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem um espírito maligno e tira o que foi semeado no seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Então, ele vai explicando aqui a finalidade de cada semente. E nós vimos que as sementes, de uma certa forma, esse exemplo, cabe a todos nós. Se nós pensarmos que nós somos espíritos imortais, vimos variados graus de conhecimento, como a providência divina semeia todos os dias em nossos corações. E nós vamos perceber que algumas sementes nós ainda não compreendemos, outras sementes crescem, mas nós não damos conta desse crescimento. Outros nós damos contas e a cultivamos dentro de nós. Ainda somos um campo que tem várias nuances e que a lei, a providência divina, procura plantar, semear, arar e podar todos os dias, porque no capítulo 6, Jesus, como bom jardineiro, ele sempre está regando, cuidando das nossas almas, independente que nós queiramos ou não, ele está sempre ali cuidando de nós. A parábola do semeador, ela representa perfeitamente as diversas formas que existem em se poder aproveitar os ensinamentos do Evangelho. E assim, nós sabemos disso e nós aqui tentamos, de uma certa forma, tentar seguir. E onde que nós estamos nisso tudo? Essa é a grande questão que nós precisamos responder para nós quando nós lemos e relemos a parábola do semeador. Onde estou nisso tudo? Onde que eu falho? Onde que eu posso melhorar?
Aonde que eu posso empreender maiores esforços? A única coisa que eu não posso fazer é ficar parado, é ficar acomodado. Isso eu não posso fazer. Por que que eu não posso fazer? Porque vem a dor. E a dor, segundo Leon Denis, parte terceira do problema do ser do destino, ele cita aqui. É preciso sofrer para adquirir e conquistar. Aqueles que não sofreram mal podem compreender estas coisas, pois neles só a superfície do ser é trabalhada, valorizada. Seus sentimentos não têm amplitude, só atingem acanhados horizontes. São necessários os infortúnios, as angústias para dar à alma sua suavidade, sua beleza moral, para despertar seus sentidos adormecidos. A vida dolorosa é um alambique em que se destilam os seres para mundos melhores. Então, eu falo para vocês que o sofrimento, e todos nós temos aquela dor secreta, aquele aborrecimento que às vezes você não consegue resolver, em que isso fica vibrando dentro de você e só vai parar de produzir vibrações quando você consegue resolver. É como se fosse ali a cigarra cantando ante a chegada do verão escaldante. Mas será que só a dor resolve? Será que a gente não pode entabular, percorrer outras veredas? Essa é a pergunta, né? Por que isso? Olha só. Há pouco perguntei onde nós estávamos. Há pouco eu falei da parábola do semeador. A semente precisa da terra, ela precisa de estar dentro da terra para germinar. Então, ela sofre a dor para poder crescer, para poder germinar qual grão de mostarda, correto? Mas nós temos também, e nós precisamos entender que somos uma alma, nós somos espíritos. E toda a potência da alma, segundo Leon Denis, se resume a 3 palavras: querer, saber e amar. Então, querer é tentar convergir toda a sua atividade, toda a nossa energia no objetivo que nós precisamos transcender. Então, nós precisamos primeiro fazer o dever de casa, conhecer-nos a nós mesmos. Saber, porque sem um estudo aprofundado, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem se perder em meio às forças que elas tentam conquistar, segundo Denis, e os elementos que aspiram a comandar. Então, nós precisamos querer, que é a vontade, é saber, ter o conhecimento, e, acima de tudo, nós precisamos aprender a amar, pois sem o amor, a vontade e o saber ficam incompletos e muitas vezes estéreis. O amor esclarece, fecunda, centuplica seus recursos e não se trata somente de querer difundir o bem, é querer se transformar. Então, eu encerro esse colóquio, esse encontro, né, dizendo que nós precisamos aprender a querer, aprender a saber e, sobretudo, aprender a amar.
Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, meu irmão, pelo seu estudo. Hoje mesmo eu estava lendo aqui as perguntas a Tales de Mileto e perguntaram a ele qual era o que era mais difícil, né, para o ser humano. Era o conhece-te a ti mesmo, né? Então, meus irmãos, é chegado o momento da nossa lembrança por nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco, mas que estão em nossos pensamentos. Vamos tirar um minutinho para trazer a lembrança desses irmãos ao nosso pensamento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Pai de bondade infinita, Jesus, Mestre amado, Francisco de Paula e nossos irmãos trabalhadores da Seara do Mestre Jesus, neste momento, reunidos num só pensamento, vamos pedir pelos nossos irmãos que estão passando privações diversas, como a falta de uma colocação no mercado de trabalho, que impede a vida digna e o sustento próprio e da família e daqueles que caminham juntos, foram colocados juntos. Pelos nossos irmãos que estão lutando para se recuperar das mazelas dessas doenças que ainda estão visitando o nosso planeta. Uma doença que está nos ensinando muito, que ainda vai deixar muito ensinamento para todos nós. Por nossos irmãos que estão nos abrigos, de abrigo diverso, de idosos, de infantes, por aqueles que estão no comando da gestão dos poderes legislativo, judiciário, para que possam, com equilíbrio e amor, tomar as melhores decisões, porque o povo tem esperança disso. Que não se deixem levar por interesses mundanos, que não se coloquem a vida material sobrepondo aquelas da vida imaterial, da vida verdadeira, da nossa vida. Nós temos uma só vida. Todos nós aprendemos aqui na nossa caminhada, na doutrina espírita. E por nossos irmãos trabalhadores na Seara do Mestre Jesus, todos nós, médios, frequentadores, para que sejamos fortalecidos em nossa fé, que não percamos a esperança pela nossa congregação, pelo nosso Francisquinho, para que cada dia mais vá fazendo esse trabalho que a gente está esperando que seja feito. Obrigado, Senhor, por tudo. A graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. E agora, meus irmãos, vem a prece pelos nossos irmãos desencarnados, né? Que coube ao nosso irmão José, evangelista, fazer essa prece para a gente. Ele se ofereceu. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Senhor Jesus, nosso mestre, amigo, nós temos a oportunidade de termos vivido com os nossos irmãos que nos precederam, estão no mundo espiritual. Agradecidos
pelas mãos que nos estenderam nos momentos difíceis. Nós pedimos por eles, Senhor, mais luz e mais desenvolvimento espiritual. Se eles tiverem dificuldades, rogamos que a vossa misericórdia possa chegar a tentações, acordando, libertando das amarras que os prendem em situações difíceis. Como falou o nosso irmão palestrante, precisamos acordar para o amor, para a necessidade de perdão. Nós mesmos e nossos semelhantes. Todos nós erramos. Devemos também perdoar aqueles com os quais nós erramos. Nós também pedimos pelos irmãos que militaram na doutrina espírita e desencarnaram. Vejo que eles ascenderam lugares, fortalecendo-os com a irradiação energética, para que eles possam também descer aos locais onde alguns dos nossos companheiros estejam em sofrimento, estejam em locais equivocados, para o resgate e para que esses mesmos, através da bondade do Mestre, possam retornar às de trabalho. E se alguns deles não estar numa colônia espiritual, que eles possam reencarnar. Nós, então, Senhor, agradecemos pelas pétalas luminosas que desceram sobre esses irmãos. Agora, nesse instante e para sempre. Graças a Deus, a Jesus e Francisco de Paula. Obrigado, meu irmão, pela sua linda prece. E agora, cabe ao nosso irmão Antônio Porto fazer a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Mestre amado, te agradecemos pelo muito que recebemos nesta noite, pelo excelente estudo do nosso irmão Paulo Silva, muito esclarecedor, que muito contribui e que nos fará refletir sobre tudo que foi discutido, Pai. Te agradecemos pela essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Te agradecemos por todo o apoio do plano espiritual, pelos benfeitores da Casa de Francisco de Paula, pelos mentores, pelos nossos mentores e nossos guias espirituais que estiveram e que estão ainda ao nosso lado, Pai. Te agradecemos por toda a luz que foi derramada sobre esta noite, sobre esse estudo. E que na próxima semana possamos estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome para difundirmos os Seus ensinamentos, Pai amado. Te agradecemos de coração. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, meu irmão, pela sua prece. E agora vem a leitura do boletim. A nossa irmã Léa vai fazer a leitura do boletim. Mais um minutinho da atenção de vocês. O Bazar da Congregação reiniciará suas atividades no dia 2 de agosto. E houve alteração nos planos da reabertura da congregação. Não vai ser mais exigido o comprovante de vacinação, não é mais necessário se inscrever para assistir às sessões, mas em virtude dos casos de aumento da Covid e da gripe, nós solicitamos que utilize máscaras nas dependências da congregação
e que mantenha o distanciamento necessário. A congregação reiniciou as seguintes reuniões públicas presenciais: terça, às 9, às 15 e 20 horas. Quartas-feiras, às 9 horas, e também no térreo, no Recanto de Sheila, no mesmo horário. Quinta-feira, às 15 horas e 20 horas. Sextas-feiras, às 17 horas e domingo, às 15h30. Essas sessões estão exclusivamente no segundo andar, com exceção do Recanto de Sheila, que é no térreo. E será reiniciada no próximo dia 22 de julho, sexta-feira, uma nova sessão, às 15 horas. Atendimento fraterno passou a atender presencialmente, acompanhando sempre os horários das sessões públicas presenciais. O Francisquinho, como todos sabem, houve uma alteração do seu horário na sessão pública virtual de quinta-feira, passando para o seu horário original, quando era presencial. Passou das 19 para as 19h30. Tá? Torne-se sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção das nossas atividades, principalmente no Lar de Francisco. Procure a tesouraria. Médios voluntários. Venha fazer parte da equipe de atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário Hugo no telefone 98899-9931. Enxoval de bebês. Desde o dia 7 de junho, o atendimento às mamães voltou a ser realizado de forma presencial. O cadastramento poderá ser feito todas as terças-feiras, no horário das 14 até as 17 horas. Documentos necessários: o RG e o cartão do SUS. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fralda de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido. A entrega pode ser na congregação. E a congregação também está na campanha do Inverno Solidário, para doar cobertor para as crianças da evangelização e os assistidos. Essas doações podem ser feitas através de uma das contas da congregação, enviando sempre o comprovante para o WhatsApp 97133-9513. Ou, se preferir, a pessoa pode levar o cobertor e entregar na congregação. E para compor nossas cestas básicas, né, que são sempre entregues mensalmente às crianças, assistidos, também pode ser feita de duas maneiras: através de depósito também de qualquer valor, numa das contas da congregação, enviando o WhatsApp, um comprovante do WhatsApp, 997866525, ou, se preferir, também pode ir diretamente na congregação. Precisamos de feijão, arroz, café e leite em pó. E o Lar de Francisco, nossos idosos precisam de terapeuta ocupacional. Agradecemos as doações que são feitas ao Lar de Francisco: doação de gases, de algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas de tamanho G, EG e XG, preferencialmente da Big Frau, e de luvas de látex tamanho MG, roupa íntima G e EG, feminina e também masculina, esparadrapo de micropólio. As entregas podem ser feitas na congregação ou diretamente no Lar de Francisco, na Rua Filgueiras Lima, 99, no Riachuelo, no horário de 10 até às 16 horas. Acabou? Foi rapidinho, tá vendo? E assim, meus irmãos, damos por encerrado o nosso trabalhinho da noite de hoje e convidando os irmãos para a nossa sessão de quinta-feira, às 19h30. A graça de Deus, Jesus e Francisco de Paula.